Todo ano, o draft da NBA é aquele momento em que os times apostam no futuro. Mas nem sempre essas apostas dão certo. Em 2011, vários jogadores foram escolhidos antes de Kawhi Leonard, que viria a se tornar um dos maiores da sua geração. E acredite, a história desses 14 atletas são completamente diferentes. De lendas que marcaram época, até nomes esquecidos ou até mesmo apagados da liga. Essa é a trajetória dos jogadores draftados antes de Kawhi Leonard. O draft de 2011 foi apontado por muitos como um dos mais fracos de todos os tempos. A maioria dos jogadores tinham falhas evidentes no seu jogo, e mesmo com projeções otimistas, as franquias enxergavam neles no máximo coadjuvantes. A grande exceção era Kyrie Irving, o único que os analistas, de forma unânime, acreditavam estar realmente pronto para o nível da NBA. Já os outros, como Kawhi Leonard, eram vistos como incógnitas. Na universidade, Kawhi era aquele jogador de utilidade, capaz de fazer várias coisas bem. Pegava rebotes, defendia forte e atacava o garrafão. Mas havia uma grande dúvida, seu arremesso. O jumper era inconsistente, principalmente de 3 pontos. Em 2 temporadas em San Diego State, ele teve média de 14 pontos, 10 rebotes e 2 assistências. Números interessantes, mas que perdiam brilho quando comparados com seus 44% de aproveitamento nos arremessos de quadra e apenas 25% nas bolas de 3. O Bleacher Report chegou a avaliá-lo como um ótimo atleta, mas destacava que ele não tinha recursos suficientes para jogar como o Allen em alto nível. Sua comparação pré-draft era Gerald Wallace, um bom jogador, sólido, mas que só foi All-Star uma única vez na carreira. Ainda assim, o tamanho de Leonard, sua versatilidade e mentalidade coletiva o tornavam especial. Por isso, mesmo com buracos no seu jogo, ele continuava sendo um nome praticamente garantido na loteria do draft. Como um time que tinha a 29ª escolha do draft de 2011, conseguiu quase por mágica um dos 15 melhores jogadores da NBA. Bom, Greg Popovich e a diretoria do Spurs armaram uma troca ousada com o Indiana Pacers no dia do draft. Eles enviaram George Hill, um armador de 24 anos, querido pelo Pop e que já estava se destacando em San Antonio, em troca dos direitos da escolha de Indiana. Era um risco enorme. Hill não era apenas importante, ele era um dos favoritos de Popovich. Mas o Spurs precisava de alguém que pudesse bater de frente com os alas extremamente atléticos que estavam dominando a liga, como os do Miami Heat. Então eles apostaram todas as fichas em Kawhi Leonard. E para azar de 14 franquias, Kawhi superou qualquer expectativa. Em apenas 6 temporadas em San Antonio, ele saiu de média de 7 pontos e 5 rebotes no ano de novato para 25 pontos, 5 rebotes e 3 assistências em 2016. Nesse período, foi 2 vezes All-Star, conquistou um título da NBA e foi MVP das finais. Mais tarde, a relação com o Spurs azedou e Kawhi forçou sua saída. Mas isso não parou sua ascensão. Em 2019, ele carregou o Toronto Raptors para o primeiro título da história da franquia. Eliminou o 76ers com um dos arremessos mais icônicos de todos os tempos. Is this the dagger? E depois derrubou o Golden State Warriors em 6 jogos. Resultado, seu segundo título, segundo MVP de finais e a confirmação de que Kawhi Leonard já tinha garantido o status de futuro Hall da Fama. Hoje, Kawhi tenta algo que nenhum jogador conseguiu antes, conquistar um título com o Los Angeles Clippers. Mas, e os 14 jogadores escolhidos antes dele? Onde eles foram parar? Galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, deixa o like, se inscreve no canal, o seu like, essa inscrição é muito importante para ajudar o Camisa 30 a crescer ainda mais no YouTube. Agora, deixa eu dar um aviso para vocês. No dia 29 de agosto sai o lançamento antecipado do NBA 2K26 e eu vou estar trazendo vários vídeos no meu canal secundário Breno 30, onde lá eu vou estar trazendo várias builds do NBA 2K26 e também vou tentar trazer o modo carreira legendado do novo NBA 2K26. Então se você curte esse tipo de conteúdo e quer ver também vídeos de opiniões, vídeos diversos, se inscreve lá no canal Breno 30, primeiro link fixado aqui nos comentários e também na descrição do vídeo, beleza? Sem mais enrolação, vamos pro draft do Kawhi. A primeira escolha do draft de 2011 foi Kyrie Irving, vindo da Universidade de Duke. Os olheiros eram fascinados pelo seu drible, pela visão de jogo e principalmente pela capacidade de decidir partidas nos momentos mais importantes. E logo de cara, Kyrie provou que estavam certos. No seu primeiro ano, foi eleito Rookie of the Year, com média de 18 pontos e 5 assistências. Já no segundo ano, foi para o All-Star Game, mostrando que estava destinado a ser um dos grandes. Sem falar que, no jogo dos calouros, ele deixou Brandon Knight no chão 2 vezes com seus handles absurdos. Smith or for somebody else? Long 2-3, 3-2 type of guy to defend other teams' small forwards. Kyrie going to work on Brandon Knight. Oh no! Em 2014, LeBron James voltou para o Cleveland com a missão de dar um título à franquia. E junto de Kyrie, formaram uma dupla perfeita. Kyrie dividia a criação com LeBron e assumia a responsabilidade nos momentos mais pesados. Tanto que foi ele quem acertou uma das cestas mais importantes da história da NBA. A bola de 3 no jogo 7 das finais de 2016 contra o Warriors. Irving and Curry, one-on-one. Irving puts it up. It's good! Kyrie Irving from downtown!
Aquela jogada não só deu título ao Cavaliers, mas também eternizou Kyrie Irving como ídolo em Cleveland e campeão respeitado em toda a liga. Só que em 2017 ele queria ser protagonista, pediu para sair e foi para o Boston Celtics. E foi aí que os problemas começaram. Em Boston, brigou com seus companheiros de equipe, decepcionou nos playoffs de 2019 e saiu logo depois, mesmo tendo prometido aos torcedores que renovaria seu contrato. In Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. No Brooklyn Nets, vimos flashes de genialidade, mas também longos períodos fora de quadra por diferentes motivos. 2 seconds left. Irving stops, takes, and Irving, you bet. Fendo, jumper. O grande experimento com Durant, Harden e Kyrie fracassou. E em 2023 tudo acabou. Durant foi para Phoenix e Kyrie foi parar no Dallas Mavericks ao lado de Luka Doncic. Olhando individualmente, Kyrie já construiu uma carreira gigante. 7 vezes All-Star, campeão da NBA e futuro Hall da Fama garantido. Mesmo se o draft de 2011 fosse refeito hoje, não há dúvida. O Cavaliers acertaram ao escolher o armador novato de Duke. Curry the drive, shot blocked by Irving. It's Irving, long three, got it. Irving, shake and bake, and drills it. Irving spins, puts up the shot. A segunda escolha do draft de 2011 foi Derrick Williams, vindo da Universidade do Arizona. Com 2,3 de altura, 109 quilos e um jogo versátil que combinava força no garrafão e arremesso de fora, ele parecia ter o pacote ideal para a NBA moderna. Mas logo de cara, o encaixe em Minnesota não funcionou. Isso porque Kevin Love estava no auge da carreira, com médias absurdas de mais de 20 pontos e 15 rebotes por jogo em 2010. Ou seja, Williams quase não teve espaço em quadra, e quando teve, não conseguiu aproveitar. Sua passagem pela liga foi curta, apenas 7 temporadas, jogando por 6 franquias diferentes. Em 2019, deixou a NBA e foi para a Euroleague, onde teve médias de 15 pontos e 5 rebotes. Levando em conta os talentos que saíram depois, especialmente na posição de ala pivô, essa é uma escolha que o Timberwolves certamente gostaria de ter de volta. A terceira escolha do draft de 2011 foi um pivô turco, nascido na Suíça, Enes Kanter. Na época, a NBA sabia muito pouco sobre ele. Quase nenhum de seus jogos no ensino médio tinha gravações, e por problemas de elegibilidade, ele não pôde atuar no basquete universitário da NCAA. Mas no Nike Hoop Summit de 2010, Kanter chamou a atenção ao destruir a partida com 34 pontos e 13 rebotes. Isso bastou para que o Utah Jazz assumisse o risco e o selecionasse como a terceira escolha. Nos primeiros anos, Kanter saiu do banco em Utah. Em 2014, foi trocado para o Oklahoma City Thunder, onde atuava como reserva de Steven Adams. Mesmo assim, em 3 temporadas, manteve médias sólidas de 14 pontos e 8 rebotes, e quando tinha mais minutos, mostrava do que era capaz. Como no único jogo como titular em 2016, quando anotou 33 pontos e pegou 20 rebotes. Depois, passou pelo New York Knicks, onde conseguiu médias de duplo-duplo e a partir daí virou um verdadeiro andarilho da NBA. Jogou pelo Portland Trail Blazers em 2018, pelo Boston Celtics em 2019, voltou ao Portland em 2020 e novamente ao Boston em 2021. Mas no verão de 2022, sua carreira praticamente chegou ao fim. Ele não recebeu nenhuma oferta na Free Agency. Ou será que foi só isso? Na sua última temporada, Kanter virou manchete fora das quadras. Criticou publicamente a relação da NBA com a China, acusou a Nike de usar trabalho escravo em fábrica com uigures e chegou a usar tênis personalizados provocando LeBron James. Para marcar sua posição política, mudou até o nome para Enes Freedom. Para alguns, como Stan Van Gundy, o motivo real dele estar fora da liga foi simples. Ele não era bom o suficiente, principalmente na defesa. De qualquer forma, hoje, Kanter, aos 30 anos, está fora da NBA e aparece frequentemente como convidado em canais de notícias. A quarta escolha do draft de 2011 também ficou famosa fora das quadras, como estrela de reality show. Mas, piadas à parte, Tristan Thompson teve uma carreira sólida na NBA. Ele passou 9 temporadas em Cleveland, com médias de 9 pontos e 8 rebotes, e foi peça fundamental no time que chegou a 4 finais seguidas. Thompson era titular no elenco que conquistou o histórico título de 2016, ajudando LeBron James e Kyrie Irving a derrubar o Warriors. Na sua última temporada pelo Cavs, ele registrou médias de 12 pontos, 10 rebotes e 2 assistências. Números respeitáveis. Porém, a partir de 2019, virou um verdadeiro andarilho da liga, passando por Boston, Sacramento e Indiana. Em fevereiro de 2022, assinou com o Chicago Bulls, mas praticamente não entrou em quadra. Ou seja, sua carreira na NBA parece ter chegado ao fim. Mesmo que o Cavs provavelmente se arrependa de não ter selecionado Kawhi Leonard, a verdade é que Tristan Thompson entregou muito valor e ajudou a franquia a conquistar o tão sonhado campeonato. A quinta escolha do draft de 2011 foi o lituano Jonas Valanciunas. Considerado o melhor prospecto europeu da sua classe, Jonas tinha apenas 19 anos. Havia acabado de conquistar o prêmio de MVP da Copa do Mundo FIBA Sub-19 e reuniu o tamanho e as habilidades típicas dos grandes pivôs da Europa. Ele passou 7 temporadas no Toronto Raptors, sendo pivô titular em mais de 400 jogos. Nesse período, manteve médias consistentes de 11 pontos e 8 rebotes. O problema é que nos playoffs, o time sempre esbarrava em LeBron James e o Cavs. Em 2018, Toronto decidiu mudar os rumos, trouxe Kawhi Leonard no verão e durante a temporada seguinte, trocou Jonas para o Memphis Grizzlies. O destino foi cruel.
Logo naquele ano, o Raptors conquistou o título inédito da NBA, mas sem ele no elenco. Mesmo assim, Jonas se reinventou. Encontrou espaço no New Orleans Pelicans, onde continuou sendo um pivô confiável, com médias na casa de 16 pontos e 10 rebotes por jogo. No fim das contas, Valanciunas foi uma boa escolha e teve um papel importante na construção do Raptors campeão, ainda que não tenha vivido essa glória vestindo a camisa da franquia. Apelidado de o Blake Griffin europeu antes do draft, Jean Vaselli parecia ser o pivô perfeito para a NBA. Ele era rápido, atlético, enterrava com explosão e na temporada pré-draft chegou a ter 36% de aproveitamento nas bolas de 3. Com seus 2,11 metros de altura e 109 quilos, parecia ter tudo para dar certo. Mas quando finalmente entrou em quadra, o hype acabou rápido. Em 162 jogos na NBA, Vaselli teve médias de apenas 3 pontos e 3 rebotes, além de um péssimo 41% de aproveitamento nos lances livres. Em um jogo, chegou até a ser expulso por faltas, em apenas 8 minutos de ação. Ficou claro que ele não era o Blake Griffin 2.0. Na verdade, não parecia nem mesmo ser um pivô reserva confiável. Com apenas 23 anos, sua passagem pela NBA terminou. Em 2014, ele voltou para a Europa e, surpreendentemente, deu a volta por cima. Conquistou títulos, prêmios de MVP e foi eleito 3 vezes para o All-Star EuroLeague First Team. No fim das contas, para o Washington Wizards, ele foi um dos grandes busts daquele draft. Mas a ironia é que fora da NBA, Vaselli mostrou que sabia jogar, só não no palco principal. A 7ª escolha do draft de 2011 foi outro jogador internacional, Bismack Biyombo. Ele foi selecionado pelo Sacramento Kings, mas imediatamente envolvido em uma troca de 3 times que o levou para o Charlotte Bobcats. Desde o início, Biyombo mostrou ser um pivô de mentalidade defensiva, sabia proteger o aro, brigar por rebotes e defender bem no pick and roll. Na carreira, suas médias giram em torno de 5 pontos e 6 rebotes em 19 minutos por jogo. Não foi a escolha mais brilhante para a 7ª posição, mas Biyombo encontrou seu espaço na liga e cumpre bem o papel que lhe é dado. Com a 8ª escolha do draft, o Detroit Pistons escolheu Brandon Knight. Logo em sua temporada de estreia, ele mostrou lampejos de talento com seu controle de bola e visão de jogo. Como novato, registrou médias de 13 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, tornando-se o primeiro jogador do Pistons a entrar no All-Rookie Team desde Grant Hill. Knight seguiu evoluindo até as temporadas de 15 e 16, quando atuava pelo Phoenix Suns, chegando a médias de 19 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Porém, sua trajetória mudou depois que Devin Booker foi draftado e acabou tomando seus minutos em quadra. Infelizmente, muita gente lembra de Brandon Knight mais por seus momentos constrangedores do que pelas boas atuações. Ele foi deixado no chão por um crossover de Kyrie Irving, perdeu uma bandeja livre que poderia ter decidido um jogo e acabou eternizado em um dos pôsteres mais icônicos da NBA, quando foi enterrado por DeAndre Jordan. Entre 2011 e 2022, Knight passou por diversas franquias da liga. No total, acumulou média de 14 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Apesar das piadas e dos vídeos de lowlights, a verdade é que ele tinha qualidade e habilidade, além de ter faturado mais de 100 milhões de dólares na NBA. What a fake by Knight! Oh, yeah! O Charlotte Bobcats estava em plena reconstrução naquele draft. Eles subiram posições para garantir Bismack Biyombo na 7ª escolha e logo depois buscavam um armador ou um ala. Em vez de selecionar Kawhi Leonard, decidiram apostar em Kemba Walker, a lenda do March Madness. With 4. Kemba Walker. Step back. Walker. Cardiac Kemba. Com 21 anos, Kemba era um armador elétrico, dono de uma velocidade impressionante, dribles afiados e um arremesso que rendia jogadas de destaque desde o início. Em suas 8 temporadas com Charlotte, Walker registrou média de 19 pontos, 5 assistências e 3 rebotes, tornando-se 3 vezes All-Star e, para muitos, o maior jogador da história da franquia. Em 2019, foi trocado para o Boston Celtics, onde a expectativa era brigar por um título. Ele manteve suas médias consistentes, mas acabou ficando aquém nas campanhas de playoffs. Ao longo da carreira, Kemba sofreu com lesões crônicas no joelho. Em 2022, decidiu se afastar da temporada pelo Knicks para se recuperar totalmente. Ele voltou em 2023, 100% saudável, mas foi trocado para o Detroit Pistons, que acabou dispensando-o logo em seguida. Mesmo assim, para um time em reconstrução, Kemba foi uma excelente escolha. With the 10th pick in the 2011 NBA Draft, the Milwaukee Bucks select Jimmer Fredette from Brigham Young University. O Milwaukee Bucks selecionou na 10ª escolha Jimmer Fredette. No seu último ano em BYU, Jimmer Fredette teve uma média de quase 29 pontos por jogo. Ele se tornou o jogador universitário do ano por unanimidade e foi um fenômeno nas redes sociais. Mas quando chegou à NBA, as coisas mudaram. Em seu ano de calor em Sacramento, ele marcou apenas 7 pontos em 18 minutos de tempo de jogo. Ao longo de 5 anos, jogou por 4 times diferentes e depois saiu da liga. É possível que Jimmer apenas precisasse de mais minutos e liberdade para ser ele mesmo. Em 2016, ele assinou com o Shanghai Sharks, da Liga Chinesa de Basquete. Ele se tornou uma estrela instantânea, com média de 37 pontos, 8 rebotes e 4 assistências por jogo. Ele ganhou alguns MVPs da CBA e uma vez marcou 70 pontos em uma única partida.
Acho que ele foi considerado um fracasso por ter sido a 10ª escolha, mas talvez ele nunca tenha realmente tido uma chance na NBA. A 11ª escolha do draft foi Klay Thompson. Esse vídeo inteiro poderia ser sobre como 10 franquias de NBA deixaram ele passar, e Klay nunca esqueceu disso. Man, 2011 NBA draft. With the 10th pick, the Sacramento Kings don't select me, so people don't forget. That's all I gotta say. Você já conhece a história de Klay Thompson, segundo melhor arremessador de todos os tempos, 4 vezes campeão da NBA e sem dúvidas merecedor de estar entre os 75 maiores jogadores da história. Na carreira, ele tem média de 19 pontos e 4 rebotes, e já protagonizou momentos históricos, quando anotou 37 pontos em um único quarto, acertando todos os 3 arremessos, ou quando marcou 60 pontos com apenas 11 dribles. 60 for Klay Thompson. É seguro dizer que mesmo com Kawhi Leonard ainda disponível, o Warriors acertou em cheio ao selecionar o lendário Game 6 Klay. Catch and shoot three. There it is. Point line. And dropped in another one from deep. It's good. For NBA history, you got it! 14 threes in a game has never been done. E é claro, Klay Thompson que fez parte da lendária dupla, os Splash Brothers, junto com ele, o 30, Stephen Curry. Mais um vídeo mencionando o 30 com sucesso. Essa só vai entender quem vê os cortes de Jota. Agora vamos seguir. A 12ª escolha do draft foi Alec Burks, com 19 anos. Burks era mais um armador como Brandon Knight, que os olheiros acreditavam ter talento, mas que precisaria de tempo para se desenvolver. Durante 8 temporadas, o Utah Jazz fez o possível para apoiá-lo. Ele teve média de mais de 20 minutos por jogo e por alguns anos recebeu carta branca no ataque. Porém, entre múltiplas lesões e falta de eficiência, ele nunca conseguiu dar o salto para o nível de All-Star. O time se desfez dele em 2018 e desde então ele já passou por 7 franquias diferentes. Nesse período, melhorou seus números de arremesso e rebote, mas ainda não encontrou um lar fixo. Se você é torcedor do Jazz, sinto muito. Só saiba que seu time deixou passar Jimmy Butler e Kawhi Leonard para selecionar Alec Burks. Curiosamente, os irmãos Morris foram escolhidos no draft um logo após o outro, exatamente na mesma ordem que nasceram. Markieff foi selecionado primeiro pelo Phoenix Suns com a 13ª escolha, enquanto Marcus saiu logo seguida para o Houston Rockets na 14ª. Ambos são alas fortes e versáteis, capazes de marcar múltiplas posições, pegar rebotes e criar o próprio arremesso. Por essa versatilidade, acabaram rodando bastante pela liga. Markieff já passou por 8 equipes, enquanto Marcus jogou em 6. Quando ajustamos os números de ambos para 36 minutos em quadra, eles praticamente se equivalem. Marcus tem uma média ligeiramente maior de pontos, enquanto Markieff se destaca um pouco mais nos rebotes. Marcus encontrou estabilidade em Los Angeles em 2020, atuando como titular do Clippers ao lado de Kawhi Leonard, com média de 12 pontos e 4 rebotes em 29 minutos por jogo. Já Markieff perdeu o ritmo após o incidente com Nikola Jokic em 2021 e nunca mais foi o mesmo. No fim das contas, os irmãos Morris são jogadores acima da média na NBA, mas o fato de ambos terem sido escolhidos antes de Kawhi Leonard é no mínimo trágico. Em 2011, essa classe do draft foi considerada uma das mais fracas da história, mas o tempo contou uma história diferente. Essa turma teve 7 All-Stars, 4 futuros Hall da Fama e vários jogadores de alto valor. Nikola Vucevic, Tobias Harris e Bojan Bogdanovic foram todos escolhidos fora da loteria e ainda estão colocando números na NBA até hoje. Sem falar em Isaiah Thomas, que foi 2 vezes All-Star e saiu na última escolha do draft. Mas o que realmente chama atenção é que 14 franquias de NBA deixaram passar Kawhi Leonard, embora talvez não dê pra culpá-las. Afinal, ninguém realmente previa que esse cara se tornaria o monstro que é hoje, exceto talvez o próprio Kawhi. You can't just be the perfect basketball player. They're always going to criticize something about your game. I think it's fair, and they could keep criticizing me bad or positive. I'm just going to keep working hard and just try to prove people wrong. It's always great to compete versus the best. Me and Kawhi have been doing it for quite a while now, so it's always a pleasure. 2 years ago, Chuck and myself said this guy is the second best player in the NBA. He's now back to that form, in my opinion. He's doing it all tonight. He's always at his own, pace, and never seems to get rushed or be in a hurry. Well, I think that, if he can win this championship, it'll put him right up there with LeBron and KD. I think that Kawhi is doing it on both ends, man. I love watching him play. I just love watching him play. And Kawhi's been able to do, and with the spots that he operates from, or the exact same spots where I like to operate from. I love watching those guys play.